Olá, amigos do Frontcast. Eu sou o professor Edgares Manioto e hoje eu quero falar com vocês sobre um personagem da política argentina, Javier Milei, candidato a presidente nesse dia 22 de outubro de 2023. Vamos lá então? Javier Milei está agora disputando as eleições na Argentina. Ele já venceu as primárias de agosto com 30,02% dos votos, ficando em primeiro lugar. Agora, ele disputa a possibilidade de ser o próximo presidente da Argentina. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é Javier Milei? Javier Milei, ele tem uma orientação libertária. Nasceu em 1970, foi jogador de futebol, teve uma banda de rock cover chamada Everest, possui 2 mestrados em economia, foi professor universitário e consultor de instituições financeiras. Tudo na área de formação dele, ou seja, economia. Até aí, tudo bem. Uma formação bastante sólida, inclusive. Né? Se você for pegar, teve 2 mestrados. Jogador de futebol, teve uma banda de rock. Nada, digamos assim, que foge muito ao script. Mas não foi por esses motivos que ele ganhou fama nas redes sociais. Não foi pelos seus 2 mestrados, por ter sido professor de economia, por ter sido consultor de instituições financeiras. Foi por motivos assim um pouco mais pitorescos. Então vamos lá a esses motivos pitorescos. Primeiro, Milley, em entrevista, afirmou ter sido professor de sexo tântrico. Se você não sabe o que é sexo tântrico, dê um Google aí. Tá? Eu não vou ficar explicando aqui o que é sexo tântrico. Ele é um apoiador da clonagem. Tem 5 cães clonados. Esses 5 cães clonados foram clonados a partir de um cão, né, que foi o seu primeiro cão ali, que ele gosta muito, chamado Conan. Cão esse que Milley afirma lhe dá conselhos políticos através de telepatia. É isso mesmo que vocês ouviram. Ah, ele acredita que o cão morto dele lhe dá conselhos políticos por telepatia. Eu, sinceramente, não sei o que é mais bizarro: você receber conselhos políticos de um cão ou esse cão lhe dar esses conselhos através de telepatia, depois de morto. Bom, Milley não acredita no aquecimento global. Bom, levando-se em consideração o pensamento comum aí da extrema direita, isso não tem, inclusive, né, essa é a única coisa que parece assim não fugir tanto do script mesmo para a extrema direita. Bom, o Milley, ele também tem outros 5 cães. Esses cães que foram clonados, todos eles homenageiam um economista liberal. Então eles têm nomes que vão homenagear o Milton Friedman, o Robert Lucas e o Murray Rothbard. Todos eles, né, têm nomes que lembram aí o Friedman, o Robert Lucas, o Rothbard. Tá? O Milley também acredita que há 2000 anos atrás ele foi gladiador no Império Romano. Sim, ele foi um gladiador no Império Romano. Então ele acredita que há 2000 anos atrás ele esteve lá como gladiador no Império Romano. Sobre o Papa, ele diz que o Papa, abre aspas, representa o maligno na Terra, fecha aspas. Dá para perceber que ele não gosta muito da orientação política do Papa Francisco. Papa esse que, vamos lembrar, também é argentino, mas que tem uma postura mais social. Né? Não socialista, como alguns da extrema direita procuram aí
aventar para o Papa. Não. É uma postura social vinda da doutrina social da Igreja Católica. Mas parece que nem a doutrina social da Igreja Católica, que convenhamos, é até bastante conservadora, é o suficiente para Milei, porque ele é do tipo que acredita que nenhum tipo de concessão social deve ser feita, nem aquelas, digamos assim, mais conservadoras como as que defende a Igreja Católica. Ele é um libertário, então para ele mesmo, políticas sociais conservadoras não devem ser feitas. Com todas essas peculiaridades, ele ficou muito famoso em programas de televisão da Argentina. Sabe, aqueles programas de televisão que fazem tudo para trazer alguém que é bem verborrágico e que chama a atenção do público? Sim, aqui no Brasil a gente tem desses programas também. E vocês sabem quem aqui no Brasil também ficou famoso participando desses programas. Ele também criou o próprio programa dele, de rádio e no YouTube, chamado Demolindo Mitos. Que, de acordo com as reportagens, nunca foi um grande estouro, ele nunca foi um grande influencer, como se diz hoje. Mas acabou lhe dando também muita visibilidade. Visibilidade essa dos programas de TV, do seu próprio programa no YouTube, na rádio, que o levaram a ser eleito deputado em 2021. E atualmente ele é dirigente do partido A Liberdade Avança, partido argentino que vai disputar agora a presidência da República, no qual ele pode vir a ser o presidente eleito. Tá, falamos da formação acadêmica do Milei, falamos das peculiaridades que chamaram a atenção das pessoas nas redes sociais e que levaram ele a ficar famoso nas redes sociais. Mas e as suas propostas? As propostas do Milei são tão polêmicas como, digamos, sua vida pessoal. Primeiro, e isso acho que nem é novidade, ele defende a privatização irrestrita. Não foge ao script de toda a extrema-direita, que, por um lado, em muitos países se diz conservadora e, ao mesmo tempo, ultraliberal. Mas, e aí ele avança num ponto que a Argentina já tentou anteriormente e foi um grande fracasso. E tem tudo para ser um fracasso mais espetacular ainda. A dolarização da economia argentina. Inclusive com a extinção do Banco Central. Nem aqui no Brasil, onde se tem essa coisa totalmente anômala, que é um Banco Central independente, né? que, não, que, que pode fazer política monetária desvinculada da política de governo, né? Ele vai além, ele quer extinguir o Banco Central e ligar toda a economia argentina à economia norte-americana. Gente, isso tem tantas possibilidades de dar errado, inclusive por questões essenciais. Afinal, se os argentinos ganharem em dólar, receberem, se a economia for toda em dólar, por que então não irão comprar, por exemplo, produtos sempre importados, né, no lugar de comprar produtos da indústria argentina? O que pode levar a Argentina a perder, né, toda a sua indústria, por exemplo, para um país que já tem níveis de desempregos que são exorbitantes. Né? Eu falei que ele não acredita em aquecimento global, mas tem mais. Ele vai cortar o, todo o investimento em ciência. Ciência? Para que isso? Ciência, se for feita, deve ser feita por empresas. Mas espera um pouquinho. Se ele vai dolarizar a economia e tem grande chance justamente da indústria argentina desaparecer nesse processo, quem é que vai investir em ciência na Argentina? Olha, eu não sei dar essa resposta. Realmente eu não sei. Se não vai ser o governo, e provavelmente não vai ser a indústria, e é geralmente a indústria que investe em inovação, eu não sei quem vai praticar ciência. Sem falar que nem toda ciência é vinculada à produção. É necessário ter ciência de base.
Os próprios americanos, que são o país mais capitalista do mundo, investem quase 900 bilhões por ano em ciência. Mas tem mais. O Milley pretende acabar com as verbas rescisórias para os trabalhadores. Sim, alguém se surpreende que um político como o Milley quer justamente atacar os direitos dos trabalhadores? E eu não me surpreendo. E talvez você, certamente, também não. Mas tem mais. E eu acho que eu já falei isso umas 5 vezes nesse vídeo. Até eu já cansei de repetir isso. Ele quer desregulamentar o porte de armas. Ué, tem alguma coisa muito parecida com o que já aconteceu aqui no Brasil, não tem não? Olha, eu quase falei tem mais de novo, porque esse próximo item, ele realmente é muito, mas muito complicado. E vai além até do que aqui no Brasil sonharam em fazer, que é regulamentar o comércio de órgãos humanos. Olha, tô me sentindo quase se tivesse num daqueles livros de ficção científica cyberpunks, sabe, aquelas cidades poluídas onde tudo é permitido e você não tem governo, todo mundo é controlado pelas megas corporações, sabe? Aqueles livros cyberpunks. Será que a Argentina vai caminhar para ser o primeiro país cyberpunk do mundo? Mas vamos para as relações internacionais. Para o Milei, China e Brasil são comunistas. Sim, Brasil, um país comunista. Onde vocês já ouviram falar nisso, hein? É, o Brasil realmente é um país comunista, né, gente? Quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente já sabe, né, que a pessoa que está falando isso não entende nada do que é comunismo e eu acho que entende muito pouco de como, inclusive do que é capitalismo para achar que o Brasil é um país comunista. E logicamente a China, que ele disse que é um país comunista. E nesse caso, sim, a China é controlada pelo Partido Comunista, né? Apesar de ser um país, digamos assim, de economia de capitalismo de Estado. Então ele diz que vai cortar relações com a China e o Brasil. Olha, independente, mesmo que o Brasil fosse um país comunista, como ele acha, como ele pensa que pode cortar relações com o seu maior parceiro econômico na América do Sul, e talvez o único país que eles têm uma balança comercial que é benéfica para eles, né? E ao mesmo tempo com a China, que é o país que eles compram, que eles compram toda, né? Praticamente toda, boa parte da exportação argentina é justamente para a China e a China também hoje tem investido na, na Argentina. E são os dois países que fazem parte dos BRICS, aonde a Argentina acabou de entrar e a Argentina depende de estar nos BRICS para receber auxílio do banco do BRICS, né, e investimento dos países do BRICS para sair da crise econômica. Aonde que ele acha que vai buscar investimentos? Com os Estados Unidos, que via FMI já negou várias vezes empréstimos e dificultou em muita recuperação da economia argentina? Ou com a Inglaterra, que é inimigo histórico, já até travou uma guerra em 82 com a Argentina? Ou talvez ele tenha a intenção de futuramente desistir de vez das Malvinas para contentar a Inglaterra? Só que se ele fizer isso, ele cai no outro dia. Porque esse é um assunto que os argentinos, olha, para os argentinos as Malvinas sempre foram e sempre vão ser deles. Então este é Javier Milei, possível futuro presidente da Argentina. E se ele implementar algumas dessas propostas, principalmente essa última de romper relações diplomáticas com a China e com o Brasil, de romper as relações econômicas entre esses países, ele vai levar a Argentina para uma crise econômica imensa, muito maior do que a que está hoje.
porque justamente ele vai deixar de fazer comércio com os seus dois principais parceiros econômicos atualmente. Mas antes de terminar esse vídeo, a gente precisa tratar de uma outra questão. Gente, é a imprensa brasileira. O jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem com o título, abre aspas, Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Fecha aspas. Olha, esse tipo de reportagem é um tipo de reportagem que nos faz refletir muito sobre a imprensa brasileira e por que, né, tanta gente tem buscado abandonar essa imprensa tradicional e por informações em outros canais, como canais do YouTube e blogs e a imprensa alternativa. Então eu me sinto aqui no dever de explicar para vocês o que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que foi o banco que emprestou esse dinheiro para o governo argentino. Este banco não é um banco do Lula, não é um banco do Brasil. Este banco é um banco formado pelos governos da região, tá? Por 21 governos da região, são 21 países da América do Sul e América Central e Caribe, por 21 países da região e 14 bancos privados. O Brasil, desse banco, tem 8,6% das ações. A própria Argentina tem mais ações que o Brasil, tem 12,6%. E esse empréstimo, ele foi votado antes, né? Quer dizer, ele foi votado não, a Argentina já tinha pedido esse empréstimo antes do Sérgio Milei ter ganho as primárias. Né? Antes disso, esse empréstimo já tinha sido pedido, mas ele estava no trâmite de ser aprovado. Porque vocês sabem, né? Quando se pede um empréstimo para um banco, principalmente de 1 bilhão, você não pede hoje e é aprovado amanhã. Esse empréstimo, dos países que votaram, dos 21 votos dos países que votaram, 20 votaram a favor, só um contra. O voto do Brasil partiu daquele que é o ministério que é o ministério que é competente para fazer isso, que é o Ministério do Planejamento, que não é um ministério que está nem com o PT, é um ministério da PMDBista Simone Tebet. Mas, logicamente, que esse tipo de reportagem foi usado pelo Milei, né, na sua campanha política para dizer que havia interferência estrangeira contra ele. Porque se alguma outra coisa que candidatos de extrema direita gostam muito é de teorias da conspiração. Só para terminar esse vídeo, o Milei já está apelando para aquela que é a maior teoria de conspiração de todas, dos últimos candidatos de extrema direita. Urnas fraudadas. Nem teve a eleição ainda e ele já está apelando para tal da história de que as urnas são fraudadas. Tem um velho ditado que diz que a história às vezes se repete como tragédia, inclusive quando se repete em um país vizinho. Esse foi o nosso vídeo do Frontcast de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de fazer o comentário. Podem discordar da gente, mas façam seu comentário, tá bom? Façam aquele comentário sem usar palavrões, sem usar termos que não são adequados, senão a gente vai bloquear mesmo, tá? Podem discutir ideias, mas não ofensas, nunca. Deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e daqui a pouco a gente está de volta aqui no Frontcast. Até, pessoal! E vamos acompanhar aí a eleição argentina e ver os desdobramentos geopolíticos para a América do Sul com essas eleições na Argentina.